Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Hoy tenemos a un invitado especial. Se trata de João Carlos Ferraz. Es uno de los directores ejecutivos del Banco de Desarrollo del Brasil y está a cargo de la investigación económica, de la planificación corporativa y de la gestión de riesgos. El Banco de Desarrollo del Brasil es un gigante. Señor Ferraz, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Juan Carlos, y aquí espero que tengamos aí uma boa conversa sobre Brasil, sobre BNDES, sobre América Latina. El Banco de Desarrollo del Brasil es un gigante. ¿De qué tamaño es ese banco para que una persona pueda entender? Há duas maneiras de mirarlo, ou várias maneiras de mirarlo. Em termos de números, o indicador importante é os ativos que o BNDES tem. Em termos de ativos, temos mais ou menos uns 350, em torno de 350 mil milhões de dólares em ativos. E os desembolsos por ano, que é outra medida de sabermos que tipo de financiamento hacemos, está na ordem dos 80 mil milhões de dólares. Então, é um banco grande, pero ao mesmo tempo é um banco muito diversificado em termos de seus instrumentos e de seus objetivos, porque ele hace desde a agricultura familiar a las exportaciones de bienes y servicios, la infraestructura, las pymes. Entonces, él tiene un espacio de actuación muy amplio. Entonces, ese es más o menos. Ahora, en comparación, para que las personas lo sepan, primero que banca de desarrollo es un fenómeno muy común en muchos países, pero cada país... essas instituições são muito singulares, são muito próprias e respeitam muito a história dos países. Em México, por exemplo, são 3 ou 4 distintos bancos, cada um especializado em infraestrutura, em pymes, em comércio exterior, etc. Então, isso é mais ou menos o perfil, a governança, os instrumentos. O que sim é importante e que a crise lo ha mostrado é que esses bancos têm uma importância muito grande em manter recursos para projetos de largo prazo e principalmente em tempos de crises, onde a banca comercial empieza a quedar-se preocupada com seus índices de liquidez, etc. Esses bancos são contracíclicos. Então, o que vimos na crise recente em Canadá, em México, em China, em Alemanha, é que cresce a importância dessas bancas quando há uma crise. Então, o papel contracíclico e a capacidade que têm de prestar para o largo prazo les dá uma estabilidade para um sistema financeiro muito interessante. Então, nossa percepção é que uma indústria financeira muito forte é aquela onde há complementariedade entre o público e o privado. ¿Sí? El año pasado, el Banco de Desarrollo del Brasil otorgó préstamos, concedió préstamos por 80 mil millones de dólares. Eso es más del doble del total de los préstamos que concedió el Banco Mundial, que está muy cerca de aquí, a 6 o 7 cuadras. ¿A dónde fueron a parar esos préstamos? ¿A quién le prestaron el dinero? Antes de onde foram. Em 2008, quando começou a crise, nós defendemos que o Banco Mundial seria uma oportunidade única de multiplicar por 10 sua capacidade de prestar, e isso vendria contraciclicamente bem, principalmente para a infraestrutura em los países de desenvolvimento, e que eles serviriam como externalidade os bens e serviços que se exportariam de los países desenvolvidos. Infelizmente, nós não assistimos a uma expansão do Banco Mundial, como lo assistimos quando o Banco Mundial foi criado para a reconstrução da Europa. Bueno, então, é uma pena que o Banco Mundial não tenha a capacidade de préstamo que teria que ter, dado os desafios que os países de desenvolvimento têm. Agora, o BNDES. Os 80 mil milhões, mais ou menos, o que temos é o seguinte. Alguma coisa como 40% vão para infraestrutura e é a área onde mais crescem os préstamos do BNDES. Agora, infraestrutura, eu estou dizendo, desde uma hidrelétrica hasta
bus que sirve à mobilidade urbana. Então, é uma noção, digamos, ampla de infraestrutura. PYMEs é muito importante. Se uno saca, há uma crítica muito comum à BNDES, que a BNDES financia só grandes empresas, ou principalmente grandes empresas. E isso não é verdade, Juan Carlos. Se uno saca infraestrutura, os préstamos para inversión de los estados ou las províncias em Brasil, exportação, que são tipicamente operações onde não há PYMEs. Então, se uno saca isso de lado, os préstamos a PYMEs e grandes empresas são iguais, são 50%. Então, as operações com PYMEs, para que tu tenhas uma ideia, são alguma coisa como 300 mil PYMEs são financiadas indiretamente por BNDES, porque metade dos préstamos do BNDES vai através da banca comercial, como segundo piso. Então, são mais ou menos umas 300 mil. Nós temos um instrumento financeiro que ampliou o acesso às PYMEs, chamado uma tarjeta de crédito, chamado cartão BNDES, que o dueño do cartão é uma bandeira, como a bandeira das tarjetas de crédito normais, que são concedidas por la banca, com fundos do BNDES, e a banca toma risco. Essa tarjeta só pode servir para comprar insumos ou equipos para seu negócio. Não pode ser para pagar restaurante, viagens, nada disso. E ele tem que comprar através da internet para uma série de provedores que são credenciados por el BNDES. Mira, isso é espetacular o crescimento dessa tarjeta de BNDES. Ayer tive a notícia que foram préstamos em el mês de agosto, foram préstimos de $500 milhões só através da tarjeta BNDES. Isso é. Agora, nossa esperança é que, e vemos isso, é que a parte de infraestrutura, que é o desafio do Brasil, a componente de infraestrutura ganhe espaço. Juan Carlos, hay que ter muito claro, o BNDES é um meio, não é um fim. Nossa obsessão é que a inversão tem que crescer à frente do produto bruto. Essa é nossa obsessão e nossa missão, ¿no? Empurrar a inversión. Una crítica al banco era la que usted acaba de enfrentar, y es que pues, hay gente que dice que prestaban mucho más para grupos económicos que para infraestructura. Usted acaba de dar su respuesta. Pero otra cuestión que le quería preguntar es esta. Prestando tanto dinero, esa tendencia de prestar tanto dinero se puede mantener cuando un país como el Brasil entró en recesión en el segundo semestre del año 2014, según noticias del pasado 29 de agosto. ¿Eso se puede mantener? Nosotros no estamos en recesión. Yo creo que enfrió mucho la economía y yo creo que tiene que ver con las expectativas asociadas a las elecciones. Lo que está absolutamente correcto es lo siguiente. El portafolio de projetos de inversión, apesar de que a inversión não é muito baixa, pero o portafolio de inversión nos próximos 3, 4 anos, e nós monitoramos com um grado de confiabilidade muito alto os projetos de inversión. O portafolio é imenso, é alguma coisa como 1,8 trilhões, é 1.000 bilhões de dólares em los próximos 4 anos de inversión em distintos setores. O BNDES não pode ser o agente principal ou o agente único para financiar essa amplitude de projetos. Desafio que o BNDES, que o país tem e que nós outros defendemos é a entrada de outros agentes, mercado de capitais, os títulos corporativos, a banca comercial financiando a largo prazo. Esse é desafio que todavía nos falta alcanzar. Usted dice que el Brasil no está en recesión, pero según estas noticias, pues el Producto Interior Bruto o Interno Bruto del Brasil se contrajo un 0,6% en el segundo trimestre de este año en comparación con el primero, y tras acumular 2 trimestres consecutivos, que es como se dice, de crecimiento negativo, expresión que usan los economistas, que en realidad sería de crecimiento, pues eso es una recesión técnica. ¿Por qué dice usted entonces que el Brasil no está en recesión? No, ayer salieron los datos de producción industrial que ya muestra una recuperación.
Eu não creio que o importante seja o término se está em não recessão, quantos semestres. O mais importante é que o crescimento que estamos observando esse ano está por debaixo do que o país necessita para incorporar sua gente ao mercado de trabalho, apesar que o mercado de trabalho brasileiro está muito bem, a taxa de desemprego é baixa, e principalmente a que nós outros nos preocupa é que a inversão ha caído muito. Então, nós vemos quase como um colchão de resistência para que realmente não se desplome mais. E esse é e eu creio que, dado o portafólio que nós outros vemos nos próximos 3, 4 anos, o grande exercício que temos que fazer nesse momento, ou nos próximos 2, 3 anos, é crescer a importância relativa, em termos dos economistas, de la inversión en la demanda agregada. Mantener todos os logros que hemos alcançado de la incorporação de 30 ou 40 milhões de pessoas em el mercado de consumo de massa, manter essa trajetória e crescer a componente de inversão. Isso vai ser um desafio, pero é um desafio que eu creio que o governante nos próximos 4 anos em Brasília, a partir de 1º de janeiro, eu creio que tem todas as condições. Nós outros, e eu creio que isso é igual à Colômbia e vários países da América Latina, não temos problemas estruturais como o do passado. A trajetória, o princípio da inclusão, o princípio da inversão em infraestrutura, isso está. A preocupação com a gestão prudente e macroeconômica. Esses elementos, a importância da democracia que estamos vendo em toda a região, respeito à nossa diversidade, reconhecimento, como estávamos falando há pouco, reconhecimento que somos uma região, pero muito diversa, pero que temos esses traços em comum. A inclusão econômica não passou solo em Brasília. A inversão em infraestrutura não passou. E temos lições a aprender. Os chilenos invertiram em infraestrutura antes, a infraestrutura de logística. Agora a energia todavia um tema. Se han vinculado muito a proyectos en otros países. Han concedido préstamos por casi $700 millones para desarrollar el puerto del Mariel en Cuba. ¿Por qué? ¿Qué le ven a ese proyecto? Mira, aqui o Puerto Mariel para nós outros é um projeto muito interessante, porque isso vai fortalecer a economia cubana nos próximos 20, 30 anos. O Puerto Mariel está em uma localização muito privilegiada em termos de suas condições naturais, para que seja um hub, assim como Bogotá ou a cidade de Panamá se tornam hubs de companhias aéreas, se torna um hub para a navegação. É um projeto espetacular. Os gestores são gestores estrangeiros desse. Nós outros somos os exportadores, financiamos a brasileiros em reais, em Brasília, para que essa construtora brasileira leve seus trabalhadores, seus equipos e haga a inversão no puerto. Então, nós outros vimos a importância estratégica para o Caribe de ter puerto da importância do Puerto Mariel. Não é só para Cuba. E isso não é para amanhã, passado amanhã. Isso é 20, 30 anos. Né? Ustedes están prestando dinero para proyectos como este del Puerto del Mariel en Cuba, pero los países en donde ha puesto más el ojo el Banco de Desarrollo del Brasil en América Latina son Argentina y Venezuela y posteriormente Cuba. ¿Qué tanto les inquieta la situación política en Argentina y político-económica, en el sentido de que pues ahí está, por ejemplo, el problema de los fondos buitre con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado en Venezuela pues está el presidente Nicolás Maduro, que se ha visto enfrentado a una serie de protestas? ¿Qué tanto les preocupa la situación política de Argentina, la de Venezuela y la de Cuba a la hora de prestar dinero? Mira, la situación política de cada país há que respeitá-la. Nós outros, quando prestamos mirando a solidez de um projeto e se tem sentido econômico financeiro
E nós outros, em todas as negociações, com todos os países, não só nesses que mencionaste, mas com Colômbia ou República Dominicana ou Chile, ou Angola, constituímos as garantias, solamente prestamos depois de constituirmos as garantias suficientes para assegurar-nos que os préstamos serão pagados de volta. Nós outros nunca tivemos em nossa história nenhum tipo de inadimplência, se diz, de não pago. Sim. Os países respeitam seus compromissos assumidos com o BNDES. Há um sistema de ALADE, de garantia assumida pela região, garantia coletiva, que é um instrumento para préstimos de largo prazo que deveríamos explorar mais. Fabuloso. Não há casos em nossa história de não pago. Então, agora, são projetos, em Argentina, estamos começando a financiar projeto Sarmiento, que é de enterrar literalmente um trem suburbano, que ele ocorre por la superfície, a quantidade de mortes é impressionante. E a Argentina, ou Buenos Aires, ou o Gran Buenos Aires, não vai ter um sistema de mobilidade urbana decente? Puta. Isso independente de quem está no comando do país, né? Os países necessitam projetos de por sua vida, né? Una última pregunta. Cuando uno habla de bancos del tamaño del Banco de Desarrollo del Brasil, y cuando uno habla con grandes banqueros y cuando se habla con gobernantes, con presidentes de países latinoamericanos, pues en términos generales pintan un panorama muy alentador y muy positivo, pero lo cierto es que cuando uno sale a la calle y uno vea cómo vive un carpintero en Guadalajara, en México, o una secretaria en Salvador de Bahía, o un albañil en un pueblo cerca a Cali, en Colombia, o en un pueblo en Chile, hombre, la gente lo pasa mal. Yo no sé si hay una gran distancia entre todo esto que dicen ustedes y cómo vive el ciudadano promedio latinoamericano, donde la clase media es todavía más bien precaria. ¿Cómo se pueden reducir las desigualdades, que es el gran reto que tienen no solo los gobiernos, sino entidades como la suya, en un continente donde mucha gente, como dirían en España, no llega a fin de mes? Mira, eu não pinto quadro rosa de alguma maneira. A posição que nesse momento tenho no BNDES nos permite ver os desafios enormes que temos. Estás absolutamente correto. Que nossas desigualdades são inaceitáveis. Lo que sim eu vejo é que há señales, alguns todavia débeis, mas há señales que estamos em um processo de câmbio e que há chances para entrarmos em uma trajetória de desenvolvimento, eu diria, mais civilizado, mais decente, né? Qualquer telespectador pode entender isso. Se uno pensa Espanha em 35 anos atrás, a situação da Espanha, comparada com hoje, não era o que é. Era, assim, em algumas coisas, estava muito retrasada. E, sem embargo, lograram entrar em uma trajetória que hoje se mantém, apesar de todos os dramas que tem. Chegou a União Europeia, e claro, sim, aí... Sim, então, aí, eu creio que na América Latina, Juan Carlos, os sinais são, as instituições políticas têm que respeitá-las e nós estamos, há que respeitá-las. Democracia é fundamental. A estabilidade macroeconômica, fundamental. A continuidade do processo de inclusão, fundamental. A inversão em infraestrutura, fundamental. Óbvio que por detrás disso, a inversão na educação e a inovação, etc., são pilares. Sim? Em Brasil, assistimos à expansão quantitativa de praças em universidades e institutos de treinamento técnico muito grande. O reto agora adelante é aumentar a qualidade dessa ensinança. Pelos vetores estão. Eu creio que o que temos é
é uma qualidade que nós outros temos que todavia fortalecer, que é a tenacidade de perseguir uma trajetória de largo prazo com uma visão que esses países podem ser melhores. Nós outros, se uno pensa mais estrategicamente, se uno pensa esse mundo, as incertidumbres do mundo de hoje são muito sérias. E, curiosamente, a América Latina está fora dos vetores mais conflitivos desse mundo de hoje. Então, eu creio que vai depender muito de nós outros como periodistas, como executivos, por agora, como executivos em uma banca pública, como políticos, mas principalmente como cidadãos. Cada cidadão tem que assumir sua responsabilidade coletiva, não só individual, pelo coletiva, e manter a tenacidade e perseguir menos desigualdade, mais inversão de qualidade, mais eficiência dos governos, mais eficiência das empresas. E isso é paciência e tenacidade de seguir uma trajetória. ¿Y usted sí cree que los presidentes latinoamericanos sean capaces de sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo en eso? ¿Usted ve a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, capaz de sentarse con Enrique Peña Nieto de México y Michelle Bachelet de Chile y Dilma Rousseff, que dentro de poco tiempo termina este periodo presidencial, a ponerse de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manuel Santos en Colombia y Nicolás Maduro en Venezuela? Rapaz, os estadistas nós outros escorremos nossos governantes. Cabe a responsabilidade, no fundo, é nossa. O movimento que a presidente Bachelet hizo, tentando aproximar a iniciativa do Pacífico com o Mercosul, essa é uma visão super estratégica, super relevante. Então, temos que explorar aqueles que nos podem efetivamente trazer resultados, trazer uma dose de realidade, que as coisas não se construem da noite para o dia. Projeto que se sustene e uma dedicação ao coletivo muito mais que nós outros somos muito individualistas, né? Eu creio que temos que aprender. Me impressionou muito os japoneses em dois momentos, quando aconteceu o de Fukushima, a solidariedade e a ordem que eles, como cidadãos, seguiram as instruções. Imagina-se nós outros como íamos reaccionar. E eles, em Brasil, durante o Mundial, os hinchas japoneses, depois de cada partido, iam e limpiavam a basura. Né? Esse sentido do coletivo, isso nos falta muito, Juan Carlos. Señor Joao Carlos Ferraz, gracias por haber estado en este programa. Gracias a usted. Y a ustedes, hasta la próxima.